Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Este é mais um Conexão Ayrton Artos, um programa que está conectado com a nossa comunidade, está conectado com a nossa população, com o Rio Grande, com o Brasil, e por que não dizer do mundo, né? Porque hoje, com o advento da internet, não existe mais fronteiras nesta comunicação instantânea. Esse programa, ele sempre visa não só discutir temas atuais, mas também resgatar um pouco da história, da memória das pessoas, da geopolítica. E hoje eu tenho uma convidada especial aqui, que é a doutora Regina Hamid, filha do falecido Khaled Hamid, que há poucos dias nos deixou, e coincidência triste ou não até, nós já tínhamos agendado essa entrevista algumas semanas antes. E nesse meio tempo nós perdemos esse amigo, esse parceiro, mas especialmente para ela, né, o pai e os seus, especialmente para ela e para os seus familiares, né, essa perda, né, tão triste. E hoje nós queremos conversar um pouquinho não só da história do Oriente Médio, focando um pouco mais a Palestina, e também um pouco da história da imigração árabe para o Brasil e para Buenos Aires. E eu começo, Regina, te perguntando, a família Hamid, ela em que ano veio para o Brasil, em que ano veio, né, se estabelecer em Venâncio e se tornar venezuelense? Boa noite, Ayrton. Boa noite a todos. Então, a família Hamid, o precursor na minha família é o meu pai, né, ele veio para cá em junho de 1959, ele chegou no Brasil. Ele veio de navio, a viagem foi de 30 dias, ele embarcou no Líbano até a Itália. O navio atracou no Rio de Janeiro em 14 de maio de 59 e depois no Porto de Santos, onde ele desceu. Então, fazendo um apanhado rapidinho, em Santos, ele não sabia falar português, ele veio com $60 no bolso e, conhecendo outros árabes que estavam na mesma embarcação, eles se deslocaram de ônibus até o centro de São Paulo, onde ele trocou a moeda estrangeira e adquiriu mercadorias. A família dele era só ele? Não, ele já tinha um tio mais velho, que é o meu tio Juma, que reside em Santa Cruz do Sul. Ele estava em Bagé, mas ele veio sozinho, né? E aí em Santos, em São Paulo, eles adquiriram mercadorias, pegaram um trem e foram para Anápolis. E lá em Anápolis ele ficou até 61, 60, 61, 62 ele teve em Anápolis, ele teve em Brasília também, né? E lá ele fazia a venda como mascate daquela mercadoria antes de vir para o Rio Grande do Sul, né? Ele veio com passaporte libanês ou turco? Não, ele veio com passaporte jordaniano. Jordaniano. Né? Porque nós temos um problema até hoje do reconhecimento da Palestina como um Estado, e formalmente, e isso impedia com que os palestinos nascidos na Palestina fossem registrados lá. Então, eles eram registrados na Jordânia, que era o caso dele e da minha mãe. Mas muitos árabes vieram com passaporte turco, que era o que permitiu, e que foram os árabes, inclusive palestinos, jordanianos, libaneses, eram chamados de turcos aqui. Eles eram chamados de turcos, mas assim, nós percebíamos também, não só em função dessa questão do passaporte de alguns, mas que muito era da questão cultural aqui, em função da divulgação de como se todos os árabes fossem turcos. Sim, né, patrícios. Essa é a generalização. Isso. Né? Mas ele veio com passaporte jordaniano, né? E ele permaneceu, então, nos estados lá de Goiânia e de Brasília até 62, né? Ele acompanhou, inclusive, a construção de Brasília, a troca da capital do Rio de Janeiro para Brasília, exato. E ele desceu para o Rio Grande do Sul em meados de 62. Né? Ele foi até Bagé, onde estava o meu tio, o irmão mais velho dele, e onde ele ficou trabalhando com ele. E depois, posteriormente, veio o tio mais novo, o irmão mais novo deles, né? O Saíd. E aí eles começaram a aumentar o número de vendas e lojas, né? Não tinha mais só em Bagé, já tinham loja em Santa Cruz e iam abrir uma em Venâncio Aires. Então eles resolveram ali dissolver a sociedade e cada irmão escolheu onde ficar. E meu pai escolheu em Venâncio Aires. Então em 65 ele veio para cá
E em 69, 22 de fevereiro de 69, ele casou com minha mãe no Clube Recreativo 7 de Setembro, e aqui ele constituiu a família dele e ficou até o dia da morte dele. Historicamente, os árabes são conhecidos pelo seu talento na área financeira, são grandes banqueiros, na área do comércio, né, muitos comerciantes, e também na área médica, né, na ciência. Quem acompanha um pouquinho, séculos atrás, os árabes estavam muito na frente na área das ciências. E aqui a segunda e terceira geração da família de vocês já tem alguns médicos, né? Vários. Na verdade, nós temos, assim, na nossa família mesmo, na família do meu pai, hoje nós não temos mais nenhum comerciante, né? Nós temos muitos na área da saúde, na família do meu pai, do meu tio mais velho, do meu pai e do tio mais novo, né? Desde fisioterapeutas até dentistas e médicos, né? E aqui, uma vez no Brasil, quais eram os desafios? Havia uma certa discriminação em relação aos árabes ou de estrangeiros de uma maneira geral? Ou foi construída aqui uma história e também, de certo modo, se radicando aqui, ficando definitivamente no Brasil? Como é que foi esse começo? O que o teu pai e a tua mãe falavam? Então, as dificuldades maiores, né, que mais o meu pai sentiu do que minha mãe, porque quando a minha mãe veio para cá, ela veio para casar com meu pai. Então, ela permaneceu em 1969, em fevereiro. Ela veio final de 68, né? E aí, como meu tio mais velho já era casado, então ela permaneceu em 3 meses na casa dele até regularizar. Do casamento. Sim, eu morava na frente do clube, onde teve a festa. Exato, verdade. Então, ela permaneceu lá até regularizar a documentação dela para ela poder casar. E aí, então, ela casou em fevereiro com ele, né? Então, ele já falava o português, ele já conseguia se virar. Então, a dificuldade para ela era menor, porque ela conseguia se comunicar em árabe com ele e ele conseguia orientar ela, né? Mas para o meu pai foi bem complicado, porque isso foi uma das coisas que eu logo perguntei para ele, quando a gente conversava sobre a história de vida dele, como conseguiu se comunicar, porque veio sem falar português. Ele disse, olha, filha, não era fácil, né? Vim na cara e na coragem, e o que eu fazia para poder vender? Eu já me preparava, eu ia com a malinha, né, que nós temos até hoje, a mala dele. Ele botava a mala no chão, abria a mala e ele já tirava uma peça de roupa para vender e batia na porta. E a pessoa abria, geralmente a mulher, né? E ali ele já mostrava a roupa, né? E a pessoa queria falar com ele e ele só escrevia o preço numa caderneta. Ele tinha um lápis e uma caderneta e mostrava, e a pessoa então já sabia que era estrangeiro e não se comunicava. E aí eu disse, e aí, como funcionava? Ele disse, olha, a pessoa quando tinha interesse, falava no preço, eu dava a caderneta e ela fazia a anotação e assim a gente vendia, porque ele já conhecia o dinheiro, né? E eu falei, tá, e a próxima dificuldade? E aí ele disse, olha, a segunda dificuldade foi comer, né? A nossa religião, ela prega o não consumo da carne e derivados de suíno. Né? Estando numa terra de alemão é complicado, né? Então ele tinha muito medo e também não tinha muito dinheiro. Então ele disse assim, eu ia sempre no mesmo local, né? Pedia cebola, pão e leite. Ele disse, eu passei muito tempo comendo isso, porque eu tinha medo de comer outras coisas. Pegando assim pela ótica religiosa, quando se come por equívoco, é perdoado. É perdoado, né? É perdoado. Mas ele, como ele tinha muito receio, ele queria evitar, né? Ele dizia, eu também não tinha muito dinheiro. Ele veio com a concepção e a consciência de que ele teria que trabalhar muito e poupar mais ainda para poder construir alguma coisa, um futuro para ele e para a família dele. Então, eles que chegou até o ponto de que o dono já conhecia ele, né? O dono do local que ele ia, pegou ele pelo braço e pôs atrás do balcão e fez assim para ele se servir, né? Porque ele já conhecia algumas coisas mais. Mas a própria questão de ausência de muitos recursos financeiros limitava, né, o consumo de alimentos. Falou em comida. A cultura árabe tem várias características, vários aspectos assim milenares, né? Mas a comida sempre se destacou, né? A comida árabe, e isso vocês trouxeram e mantiveram nessas décadas todas. Todas. A minha mãe é uma mestre, né, de mão cheia. Ela cozinha muito bem. Eu sou testemunho. Olha, sabe que isso foi uma coisa assim que a gente tentou
contornar com meu pai, mas ele não aceitou, porque a minha mãe, ela disse, eu gostaria de cozinhar, né, cozinhar para fora, e meu pai disse, não, nós dois trabalhamos muito a vida inteira, chegou o momento de descansar. Né? Mas ela gosta, né? Ela gosta. Daí eu disse assim, não, mas é que vai demandar, tu abrir um restaurante, vai demandar um trabalho mais árduo, né? Tu tem horário, tu tem que gerenciar, então tu não tem a liberdade de fazer, porque ela cozinha quando ela tem interesse. Né? Tanto que se alguém quer encomendar alguma coisa, tem que ter dias de antecedência, ela se organiza. Então, ela disse assim, por prazer, então, tranquilo, né? E ela compreendeu a preocupação dele. E ela mantém. Ela cozinha, assim, um dia sim, outro também. A culinária árabe está sempre presente na nossa casa, sempre presente. Ela tem outras diversidades culinárias. E filhos, sobrinhos, netos também? Filhos, tem alguns que a gente acaba se acomodando, né? Ainda mais ela com a mão que ela tem, né? A minha mãe é uma cozinheira que ela não tem medida, é tudo a olho, né? Os temperos, tudo que ela faz, é difícil até para ela passar a quantidade de ingredientes, porque ela faz tudo a olho. Mas a gente tem interesse, né? Eu já cozinho alguma coisa, eu tenho uma irmã que cozinha mais, né? Mas realmente, como a minha mãe, né, nós não cozinhamos, nem perto do que ela faz e nem da qualidade do que ela faz. A tua mãe é palestina também? Minha mãe e meu pai são palestinos nascidos em Safa. Em Safa. Que é bem próximo de Jerusalém. A história da Palestina, ela é uma história milenar, né? E atualmente se ouve falar até muito mais em relação ao conflito Palestina e Israel, a interferência externa, mas, de certo modo, o povo palestino, em muitas etapas aí nesses séculos, né, foi oprimido, foi perseguido, e a criação do Estado de Israel, ela foi uma atitude unilateral e que foi um retrocesso, né, para os moradores da Palestina, né? Foi. Foi. Você quer falar um pouquinho disso? Antes né, que o mundo árabe, a civilização começou com os assírios, que é onde é o Iraque hoje, e agora se descobre que tinha em 4 locais diferentes, né, a humanidade começou há 7, 8 mil anos atrás, nos moldes assim, em que as pessoas começaram a ter um convívio coletivo. Nas estepes russas, no Oriente, né, na região da China e Índia, na África e no Oriente Médio. Mas o Oriente Médio um pouco na frente, né, um pouco mais avançado na questão das culturas, aí eu falo na agricultura e depois na ciência. E ao longo do tempo, o território árabe ele sempre foi muito espalhado, muito ocupado por mais diversas frentes. E agora, na virada do século XIX para o século XX, a Europa colonizou, né, e ela se aproveitou muito, né, do Oriente Médio. E nós conversávamos e tu disse que a Inglaterra, né, que foi cujos palestinos foram aliados na Segunda Guerra, né, quando termina a Segunda Guerra, a Inglaterra não dá o valor devido para a Palestina, não é? Como é que transcorreu isso? Então, nós temos um problema de longo tempo, né? Jericó, por exemplo, é uma das cidades mais antigas, é a cidade mais antiga do mundo, reconhecida mundialmente hoje. Ela tem em torno de 10.700 anos, né? E desde lá, habitada por palestinos. E haviam palestinos, inclusive, que professavam a fé judaica. Então, sempre conviveram harmonicamente, né? O problema foram as intervenções. A Palestina ela teve, ao longo de anos, mais de 57 intervenções, né, de romanos, babilônicos, persas, e sempre conseguiu resistir. O problema foi com a Primeira Guerra Mundial, na verdade, né? Com a Tríplice Entente formada pela França, Rússia e o Reino Unido. O território palestino, na época, ele tinha hegemonia dos turcos otomanos. E os turcos otomanos eles se aliaram à Tríplice Aliança, enquanto os árabes locais se aliaram à Tríplice Entente, que venceu a guerra.
Então, na verdade, havia um consenso de que a manutenção do território palestino teria que ficar aos palestinos. Só que, bem antes disso, em torno de 1890, 1897, até que foi o primeiro congresso dos sionistas euro-judeus na Suíça, eles já vinham fazendo um lobby de ocupar um território para eles. Eles queriam um Estado judeu. Só que, inclusive, eles tinham como opção, além da Palestina, eles tinham Uganda e Argentina, né? Tanto que a comunidade israelense hoje na Argentina é enorme. Então, assim, isso já demonstra a desmistificação daquela ideia de que eles são um povo escolhido para uma terra prometida. E eles fazendo um lobby com a Inglaterra, eles acabaram obtendo, em 2 de novembro de 1917, através do secretário de Assuntos Exteriores, Arthur Balfour, a declaração, então, de que a Inglaterra reconhecia o direito ao Estado judeu no território da Palestina. Só que isso gerou um conflito interno, né? Os palestinos não estavam concordando com essa situação, de uma maneira que isso acabou, eu vou até pular um pouco a história, porque senão a gente vai entrar muito a fundo e acaba se prolongando demais. Acabou isso que, com a Segunda Guerra Mundial, né, a Inglaterra não quis mais comandar o território, que acabou adquirindo o comando por mandato britânico em função da divisão ocorrida pela vitória na Primeira Guerra Mundial, né? Então, a França e a Inglaterra fizeram o Acordo de Sykes-Picot, em que o mandato britânico ficaria sobre a Palestina. Só que daí, com todos esses conflitos internos, eles acabaram decidindo que iam encaminhar isso para a decisão da ONU, mas havia todo um lobby sionista euro-judeu por trás, né? Inclusive com a ajuda da Inglaterra de já começar a encaminhar euro-judeus para lá para ocupar o território. E em 1948 foi levado para votação na ONU, né, e foi aprovado um plano de partilha. Não a criação do Estado judeu, um plano de partilha em que eles acabaram dando 55% do território da Palestina para um grupo minoritário de judeu e 45% do território da Palestina, então, ficaria com os palestinos. E de lá para cá, né, logo na sequência, isso foi em dezembro de 47, e em maio de 48, o mandato britânico ia desocupar território palestino. Em abril, ainda um mês antes disso, as milícias sionistas acabaram invadindo mais de 531 vilas e matando, mutilando e estuprando o povoado que estava lá. Com isso, eles conseguiram expulsar 750 mil palestinos. Eles literalmente tocaram o terror, né? As pessoas fugiam porque elas tinham medo de morrer. Os Estados Unidos já estavam por trás disso ou ainda... Nos estudos que eu estava fazendo, não. Eu tenho as informações da Inglaterra, né? Mas a gente não pode descartar. E assim não, começou a ocupação de Israel. Depois a influência americana é muito grande na manutenção do status quo, né? Com certeza, com certeza. Teve um auxílio financeiro e bélico muito grande dos Estados Unidos, né? A Inglaterra já deixou armamento para os sionistas lá, que acabaram usando, de maneira proposital, acabaram usando para expulsar e matar a grande maioria dos palestinos lá, né? E de lá para cá a gente tem o que chamam de conflito, o que na verdade não é um conflito, é um massacre que vem acontecendo. E os limites lá, antes da criação do Estado de Israel, os limites já era Jordânia, Líbano e Egito? Tinha a Palestina e os países laterais. Eu citei os laterais. Isso, os laterais. Tanto que esses refugiados, muitos desses refugiados moram até hoje, né, nesses países justamente para fugir, né, da morte. E com isso, além de roubarem vidas, roubaram casas, roubaram territórios e não estão conseguindo retornar. Quando eu estive em Petra, eu viajei para lá, em 2010, mais ou menos, na Jordânia. Eu conversava com jordanianos palestinos, né, que moravam lá e disseram, é muito triste a situação, nós estamos proibidos, porque Israel domina todas as entradas para o país. Então, assim, entra quem eles querem, como querem, e esses refugiados não têm o direito de voltar. Então, eles têm familiares a quilômetros de distância e não conseguem... Eu nem falei do presente que eu ganhei aqui com as cores da bandeira
da Palestina, né? Exato. Mas eu vou perguntar aqui, depois a gente pode voltar um pouquinho. Hoje, num discurso, hoje pela manhã, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pregou um Estado palestino independente. Isso é mais jogo para a torcida, uma demagogia, ou realmente ele acha que a paz, e até para Israel seria bom que houvesse esse Estado independente política e economicamente da Palestina? Mas que tamanho seria, né? Porque toda aquela região não é muito grande, né? Não, ela é menor que o Sergipe, que é o menor estado do Brasil. Né? Então, opinião particular, é claro, eu tenho esperança. Né? Quando o John Biden foi eleito, mesmo sem saber que ele ia colocar na administração descendentes de árabes, né, muçulmanos, eu tinha esperança de que com ele a situação melhorasse. Porque, para mim, ao longo da história, pior do que George Bush e Donald Trump é quase impossível. Quase Mas impossível. Sempre houve, os Estados Unidos sempre houve assim, uma ambivalência, no sentido de que os Estados Unidos apoiam Israel, inclusive por questões econômicas, bélica e financeiramente econômicas, né? Mas, ao mesmo tempo, se tentou, Jimmy Carter fez um encontro em Camp David, acho que o Bill Clinton também, Sim. né? Sim. E tinha uma liderança muito forte, que era o Yasser Arafat, né? Muito respeitado, né? Mas parece que vai até um pouco, depois isso não progride, né? Uma guerra fria de bastidores muito forte nesse sentido. Isso seria ainda o poder econômico dos judeus americanos, judeus europeus? Sim, eu acredito que sim. Eles têm um poder econômico muito grande, principalmente na América do Norte. Né? Então, isso causa uma influência política muito grande. Eu acredito que isso seja um dos principais fatores, né, de manutenção da situação e da pouca intervenção. Até porque a resolução 181 da ONU é que foi feita essa proposta de plano de partilha. Tanto que o Estado judeu se autoproclamou, os israelenses se autoproclamaram o Estado, porque não estava previsto isso. E verificando essa situação toda, desde abril, né, com esse extermínio desses vilarejos, até dezembro de 1948, a análise que eu faço é que houve um amargo arrependimento da ONU pelo que acabou ratificando, né? E aí foi emitida a resolução 194, que dizia, verificando a situação que estava o povo palestino, que ele tinha direito de retorno, de autodeterminação, o que nunca foi cumprido por Israel. Aliás, nenhuma resolução foi cumprida, né? E esse poderio econômico e hoje bélico deles faz com que eles tenham esse poderio econômico externo, inclusive, né, nos países da América do Norte, com que eles tenham a possibilidade de interferir nas decisões. Então, a visão que eu tenho é assim, vamos conforme dá, né? O presidente eleito dos Estados Unidos, ele começa a dar os passos de forma lenta até onde é possível, né? Porque ele também não quer criar inimizade. Quando eu falei em Camp David, na verdade, essa é a casa de campo do executivo americano, do presidente americano. E lá havia muitos encontros, muitas reuniões. Jimmy Carter, desculpa te interromper, ele tem inclusive livros a favor da questão palestina, né? Porque é uma questão de direitos humanos. Nós estamos falando de questão de direitos humanos. Porque o que acontece hoje na Palestina, desde então, na verdade, né? Desde a Nakba, que significa catástrofe, começada já em 1948 até hoje, o que a gente vê são crimes de guerra, genocídio, massacre, né? Então, assim, é uma questão mundial, a questão palestina, israelense, e Jimmy Carter não era a favor, e ele tentava fazer com que houvesse mais harmonia, né? Tentar conciliar. Mas é que o Estado, o pensamento sionista, na verdade, ele tem um foco. Ele quer um Estado exclusivo judeu, israelense. Então, assim, é só ele no território. Tanto que a ocupação foi se estendendo de lá para cá. Eles já ultrapassaram muito o limite do que foi dado a eles. O Jimmy Carter, ele, apesar de ter essas posições pró-árabes, ele perdeu a reeleição por causa de uma retirada desastrada, de uma invasão da embaixada americana no Irã. Não sei se você já chegou a acompanhar isso, né? Então, é bem interessante, porque, guardando as devidas proporções e as diferenças, agora o Biden também, a retirada do Afeganistão, ela causou, analisando assim,
na comparação com conflitos anteriores, não foi o mais traumático, né, e nem o que acarretou mais mortes. É mais no mundo de hoje, com essa informação instantânea e com essa questão visual, né, pelos vídeos, né, qualquer movimento como esse assusta as pessoas. Mas a gente sabe que na Síria acontecem coisas piores, né, hoje o mundo árabe, ele de certo modo ainda, até pelo desenvolvimento de alguns, há muitas diferenças, né? Os Estados Unidos, por exemplo, eles apregam a democracia, mas toleram uma certa ditadura da Arábia Saudita, né? Então, é que a gente sabe que em relação aos países como a Arábia Saudita, Kuwait e próprio Iraque, né, eles são dos 10, os 4 maiores produtores e exportadores de petróleo do mundo. E Emirados, né? Agora junto. Eles têm uma produção de 60% do petróleo mundial. Então, é importante que tu tenha um bom relacionamento com esses tipos de países, né? Agora tu falou uma coisa importante, né? Pelo petróleo, também há um interesse da comunidade mundial, bota um olho no mundo árabe, também por esse potencial. Agora, a Inglaterra se aproveitou do mundo todo, a Inglaterra se aproveitou de 100 anos na China, 70 anos na Índia, se aproveitou do Oriente Médio, construiu o seu império com isso. A gente vai olhar paralelamente como a Inglaterra conseguia construir, fazer tanta coisa, de onde vinha esse dinheiro, era dos países colonizados. Mas a partir dos anos 80, 90, os árabes começaram a comprar Londres. E hoje a metade de Londres está na mão dos árabes, né? Direto ou indiretamente. E até que o dia que comprou um símbolo londrino, que era a loja Herald, né? E até o namorado da Diana era árabe, né? Alfaiate. Ele tinha uma descendência. Os árabes não só compraram Londres, né, como ainda ele casou com a princesa, né? Mas dentro dessa correlação de forças da geopolítica, também há um interesse em que os Estados Unidos querem manter as suas bases, querem manter o controle dos mares ali da região, e os palestinos, eles na hora H parece que ficam num segundo plano, né? Há esse sentimento nos palestinos de ser relegado a um segundo plano, de não ser valorizado? Novamente eu vou falar por mim, e eu acredito que é um pensamento de vários. A gente verifica isso, né? E eu até questionava o pai de a questão religiosa é tão forte dentro da nação árabe, de um modo geral, os muçulmanos que seguem o Islã, que eu não conseguia compreender a posição da Arábia Saudita, né, do Kuwait, do Dubai, enfim. O que a gente vê é que há uma questão financeira envolvida, né? E, infelizmente, isso acaba sobrepondo os interesses de determinados países, né? Como tu disseste, tem questões assim, de geopolítica muito fortes, importantes. A Inglaterra dominava o canal de Suez até alguns anos atrás, quando o Egito resolveu tomar conta. E ele é um canal muito importante para o tráfego do comércio mundial, né? Porque se fechar o canal de Suez, tem que fazer uma volta muito enorme na África, que dá um dispêndio financeiro. Ficou uns dias fechado aí, foi uma catástrofe, né? Sim, prejuízo bilionário. Exato. E o próprio Afeganistão, né? Que foi, na verdade, foi uma incursão falida dos Estados Unidos, que permaneceu 20 anos, né? E não obteve ganho nenhum pro país, teve perdas, e aí a gente tem informações, inclusive, de corrupção, de número de soldados encaminhados, que não era o número que se constava em listas expressas, mas que tinham vários interesses econômicos, principalmente beneficiar as grandes indústrias de armas, né? Porque das 100 maiores indústrias, 100 indústrias que se beneficiaram, as 5 primeiras do ranking, elas são americanas. E do número total de 50% do armamento vendido, 35% foi dominado por essas 5 indústrias americanas, né? Então era um problema porque o Afeganistão, dominado pelos soviéticos, ele fica entre a Rússia e a China,
E para a China é importante a passagem pelo que eles chamam de Rota das Sedas, né? Então tem tantos interesses... A antiga Rota das Sedas e a nova Rota das Sedas. Então, assim, é complicado até para a gente dar uma opinião. O Afeganistão foi invadido em 1989 pela Rússia, e a partir daquele momento os Estados Unidos começaram a abastecer um pouco os contra-revolucionários, ou até grupos terroristas, entre aspas. E dentre deles, né, depois uma facção, ela era de estudantes do Paquistão e que formaram o Talibã, né, e eles, a partir do momento que os Estados Unidos, que a Rússia sai, né, esses talibãs começam a dar abrigo para inimigos dos Estados Unidos, entre eles Osama Bin Laden, né? Na verdade, foi os Estados Unidos foi quem armou e treinou o Talibã, sim, né? Isso. Ele armou e treinou o Talibã para ser contra a Rússia, mas depois, né, como o Talibã deu abrigo, mas deu força para o Al-Qaeda, né, que se relaciona com aquelas explosões dos edifícios, aqueles atentados, os Estados Unidos invadem o Talibã. Mas, desculpe, o Afeganistão. E aconteceu uma coisa parecida em relação ao Iraque e Kuwait, e que o Bush pai, o pai do George W. Bush, o Bush pai, invadiu o Iraque. E depois da segunda invasão... Sob pretexto que haviam armas nucleares que não encontraram, essa com Bush filho. Esse com Bush filho. Pois é. Aí que eu quero te perguntar. As duas invasões, tanto a do Afeganistão como a do Iraque, deixaram um país destruído, mais pobre, né? E empresas americanas ganharam muito, né? Empresas ligadas ao vice-presidente Dick Cheney foram contratadas pelos Estados Unidos para reconstruir a cidade de Bagdá, reconstruir em parte. Então, quando se fala às vezes que os Estados Unidos gastaram trilhões, né, no Iraque e no Afeganistão, lê-se que também empresas americanas ganharam bilhões de dólares, e os países não foram muito beneficiados com isso, né? Não, nem um pouco, na verdade, né? Sabe, falando dessa questão do Iraque, eu me lembro, te recordo que tínhamos aqui refugiados iraquianos, né? Famílias iraquianas aqui. E eu cheguei a questionar a Sabrine, que era uma menina que, olha, trabalhou muito, porque os pais entraram em depressão, porque eles tinham um nível social de classe média alta, e vieram para cá morar em uma casa de 50 metros quadrados para 3 pessoas, e sendo que quando foram expulsos do Iraque, a mãe deles, a mãe da matriarca, ela pediu que não separassem a família, e separaram. O filho dela, a Nora, e os netos foram para os Estados Unidos e eles vieram para cá. Então tudo isso causou um problema muito grande de depressão, então a menina trabalhava praticamente sozinha para sustentar a família. E aí eu questionei ela como tinha sido, né? Ela disse, olha, começaram os bombardeios, a gente morava no edifício, a gente ia para o térreo para poder não ficar no meio dos escombros, né? Até o dia que chegaram soldados iraquianos, né, com americanos, e disseram, olha, vocês têm que assinar e nos dar propriedade. O pai dela se recusou, e eles abriram um saco com pedaços de corpos e disseram, se vocês não querem sofrer o mesmo, vocês têm que assinar. Dali para diante eles assinaram, foram deslocados para campos de refugiados, sem documentos, sem nada, e encaminhados para vários lugares do mundo. Então, assim, não houve benefício, né? Para os iraquianos não houve benefício. Houveram para os americanos, para essas indústrias bélicas, essas de construção, né? Sob pretexto de que haviam armas nucleares que nunca foram encontradas, sob pretexto de que teria que tirar um ditador, né? E aí a gente se questiona, bom, era deles, né? O país tem que resolver os seus problemas. Então fica complicado, é como agora, sei lá, a Bolívia resolver que ela tem que intervir no Brasil, e aí ela pega tu e tua família, e vocês têm que sair do país e irem para um país que não é o idioma de vocês, não é a cultura de vocês, sob que pretexto, né? O Irã é um ponto de resistência ali, né? Uhum. O Irã tinha uma independência, uma economia, houve uma intervenção e um apoio ao Shah Reza Pahlavi, e depois, e a partir dali ficou um aliado, né? Era ainda Pérsia, né? Essas questões, na verdade, políticas de aliados ou não aliados, eu sempre prefiro já não comentar, porque eu não tenho conhecimento. Eu falo assim um pouco, também é uma coisa superficial, mas assim, de certo modo, aliado, mas tem aliado não alinhado, tem o contra,
né? E tem, naquele tempo da Guerra Fria, o Tito, presidente da Iugoslávia, ele era chamado não alinhado, nem para o lado da Rússia, nem para o lado dos Estados Unidos, né? Tinha quem tentasse transitar ainda nesse meio. Mas, na verdade, o Irã se transforma em Irã, e depois o Ayatollah Khomeini, o primeiro, né? Ele comanda uma revolução, e a partir dali o governo tem uma influência religiosa muito grande. O islamismo, ele tem algumas subdivisões, né? Tu poderia falar o que é o xiita, o que é o sunita? Isso é fácil de explicar? Não, para mim não é, né? Na verdade não é. Um estudo superficial que eu acabei fazendo, né? Não adentrei muito nessa questão da religião, seria uma divisão muito simples em relação a quem substituiria Maomé, né? Na questão da religião islâmica, em que foram criados sunitas e xiitas, os sunitas defendendo que seria, se não me falha a memória, o melhor amigo do profeta, que seguiria, né? Enquanto os xiitas diriam, fora a interpretação, né, do Alcorão, que seria o genro dele, né? Ali houve a divisão e as interpretações, né? Eu realmente não adentrei na questão religiosa. Mas o Maomé é o profeta de todos. Isso, é o profeta de todos, que recebeu os preceitos do Alcorão através do anjo Gibril, que é Gabriel, né? Só para complementar aquela questão que eu comentei antes contigo, que eu não me sinto à vontade de dar opinião em relação a essa questão do Irã, é também porque eu vejo na questão da história da Palestina essa questão da Inglaterra, né, que em tese estaria ao lado dos palestinos, mas estava beneficiando Israel. Então, definir, eu não fiz um estudo muito aprofundado, realmente qual era o interesse e a posição é mais difícil, mas em relação a isso, né? E na questão, ali na Palestina, está a cidade de Jerusalém, né? E o Maomé nasceu 700 anos depois de Cristo. E o Deus judeu é de antes de Cristo. Então ali hoje é a sede do judaísmo, do islamismo e do cristianismo, ou catolicismo. Como é que é compreendido isso, né, que o Deus dos judeus ele veio antes? Eu perguntei, eu estive em Israel, eu perguntei para um guia judeu, né, tu está explicando tão bem aqui a questão da religião católica, e também da história de Jesus, mas por que tu não leva, tu não tem essa crença e tu acredita na religião judaica? Ele disse assim, como é que eu vou acreditar numa pessoa que nasceu 1000 anos depois? Essa foi a explicação dele, né? E também, em relação aos católicos, Maomé também nasceu 700 anos depois, né? Como é que vocês... São as 3 religiões monoteístas, que têm apenas um Deus, né? Como é que é essa relação, né, com as outras religiões ali, com os vizinhos? Tem gente que até faz uma brincadeira... eu tenho amigos árabes e eles fazem até uma brincadeira, não sei se é de bom gosto, não. Os primos. Os primos. Sim, sim. A gente fala... como é que é essa relação ali? Abraão. Nós realmente, as religiões são monoteístas, né? Nós, os 3, acreditamos num único Deus, portanto, e, na verdade, o conhecimento que eu tenho é que, inclusive, os israelenses estão num calendário antigo, né? Porque para eles o rei Davi não veio, Jesus Cristo não é não é o rei Davi, que eles esperam até hoje. Para nós, Jesus Cristo foi um profeta, né? Maomé é um profeta do Islã que trouxe os preceitos do Alcorão para nós, por meio do anjo Gabriel, né? Então, assim, nós temos algumas semelhanças e diferenças, né? Por exemplo, com o cristianismo, o monoteísmo, porém, nós não temos santos, né? O nosso padre é pastor, que na verdade o Sher nós chamamos de pastor porque ele pode casar. Então,
é parecido com os luteranos. Mais parecido com os luteranos. Então, assim, tem um misto porque todas descendem de uma única nascente, a religião, né? E elas, ao longo do caminho, é que vão tendo, para nós, Jesus Cristo existiu, mas não tem tanta relevância quanto o profeta Maomé, mas nós respeitamos, né? Então, depois a gente pode falar da questão da vestimenta árabe, né, que virou um problema até de islamofobia. A gente vai falar um pouquinho de vestimenta, vai falar um pouquinho também do papel da mulher, né? Mas antes eu vou aproveitar aqui e vou ler alguns, o nome de algumas pessoas que estão nos acompanhando aqui, ó. O Afrânio Ávila, Aline Machado, André Ribeiro, Alessio Bergman, Cassi Silva, Carlos Augusto Becker, Cássio Pires, Celina da Rosa, Cláudio Rodrigues, Cleusa Kaufmann, Cristiano Pereira, Cristina Fischer, opa, hoje tem bastante gente, Luquina Regina, Everton Interros, Fabrício Bones, Mário Mosman, Gleno Konzen, Gustavo Rocha, Ana Kisse de Almeida, Jane Camargo, Júlio Scheibler, Juraci Benck, Laís Kisse de Almeida, Luciane Mali, Luciano de Almeida, Luiz Paulo Artus, Mara Weschenfelder, Marcos Kupp, Maria Elita Dacas, Mariane Kurs, Marisa Christoph, Marli Dornelles, Melita Agnes, Nasser Judat, Neiva Gauer, Nelson Bertoldo, Neuza Ferreira, Neuza Mali, Olane Stertz, professor Emerson, Rívia Salé, a mãe, Rodrigo Lima, Romy Bergenthal, Saher Hamid, Célia Rochaid, Sérgio Conze, Silônia Frey, Solange Schultz, Unalid Rabá e Vicente Fim. E eu quero te dizer que todos os programas a gente recebe assim muitas mensagens e que depois, quando termina o programa, que chegam muitas ainda, né, que a gente não consegue ler. Mas eu estou reunindo todos os nomes, né, e nós vamos, num momento apropriado, citar aqueles que também estão na audiência, que nos acompanham e que a gente não pode ler aqui. Mas para esses aqui, muito, muito obrigado. Tomara que estejam gostando do programa. Nós estávamos falando um pouco ali sobre o papel da mulher, né? Quer discorrer um pouquinho sobre isso? Né? Porque em alguns países árabes há eu não digo submissão, mas há uma diferença, né, de tratamento da sociedade entre o homem e a mulher. Uns mais, outros menos. Como é que isso acontece? A minha conclusão é a interpretação do Alcorão, né? Na verdade, eu, por experiência própria, de uma das 5 vezes que eu fui à Palestina, e que me chamou muita atenção, e que começou a me mostrar que realmente a interpretação era completamente equivocada, e era uma percepção que eu tinha em casa também, em relação à mulher no Alcorão. O Alcorão ele visa a proteção da mulher, porque biológica, fisicamente, ela é um ser mais vulnerável do que o homem, né? E a sociedade, de um modo geral, desde seus primórdios, ela é machista. O homem saía para caçar e a mulher ficava em casa. Então, na verdade, a interpretação é de proteção da mulher, né? A mulher, em momento algum, ela é menosprezada. Se tu perguntasse para o meu pai, ele diria que quem manda em casa é minha mãe. Então, assim, é unanimidade em todas, né? Na casa de povos palestinos, de cidadão palestino, de muçulmanos que seguem o Islã. Uhum. Então, uma situação muito, muito interessante que aconteceu comigo, em Ramallah, e eu e minha tia estávamos chegando no ponto de táxi para voltar para a cidade dos meus avós, que é Safa, ficava 15 minutos de lá, e o transporte são veículos Mercedes, aquelas antigas, que é muito comum lá. Ou seja, lugar para 3 pessoas no banco de trás e mais o banco intermediário também. E nós chegamos, era por volta das 17h30, ainda era dia, mas depois ia começar a anoitecer, e eu olhei para ela e disse, poxa, recém saiu o táxi, né? Ela falou para mim, 1 segundo, tu aguarda. E eu não entendi, quando eu olho para frente, o carro começa a dar ré. Só que ela só falava árabe, então eu disse pelo que aconteceu, ela não podia falar comigo, me explicar, porque as outras pessoas entenderiam, né, o idioma de lá. E nós entramos, e quando nós chegamos na cidade, eu perguntei para ela, mas por que isso aconteceu? Ela disse, porque nós somos mulheres. Eu digo, mas e qual é o problema? Mulher tem preferência? Né? Ela tem preferência sobre o homem na Palestina.
Então, foram várias situações que Isso a gente já foi... desmistifica um pouco nessa questão, né? Exatamente. A própria questão do lenço, né, da roupa da mulher coberta, o hijab, que é muito criticado, né? Vamos ser francos e falar de uma forma normal, razoável, né? Nós sabemos que a mulher, não só a mulher como o homem, né? O cabelo é um atrativo para a sensualidade, a roupa, né, que marca o corpo. Então, meu pai sempre dizia assim, ó, coloque um homem do lado de uma mulher, deixe-os sozinhos para ver o que pode acontecer. Então, assim, para tu manter um povo em que tu tem um comportamento de respeito à mulher, a monogamia, né, que ao contrário do que pregam, o Alcorão não autoriza a poligamia, assim como todo mundo prega, né, tem requisitos para poder casar com mais de uma mulher. E isso tem uma história ainda no tempo pré-islâmico, né, em que a mulher ela era enterrada viva, ela era morta. Então, para a defesa dela, o Alcorão autorizou que o homem casasse com mais de uma mulher. E não necessariamente, inclusive, que tivesse relações sexuais, mas era para a proteção dela. Então, isso começou tudo a desmistificar. Desde que tivesse condições de condições financeiras, né, com essa finalidade e com autorização da outra esposa. Mas assim, existe variáveis assim no próprio mundo árabe. Por exemplo, sim, no Afeganistão, já que é o país que está mais na moda, interpretação mais radical, tá com mais visibilidade, há uma interpretação mais radical lá, né? Sim. A mulher lá, ela é realmente relegada a um segundo plano, pode-se dizer, ou ela é vítima de um machismo exacerbado? O que eu tenho de informação é o que vem na mídia, né? E isso a gente não pode analisar de forma fidedigna. A interpretação do que a mídia traz é essa, né? A gente vê realmente que direitos delas são tolhidos, né? Uma interpretação mais radical do Islã. A interpretação, não que o Islã pregue isso, né? As pessoas... O que nós sofremos hoje, inclusive... Assim como acontece na interpretação da Bíblia. Exato. Os católicos. Exato. Uns levam a um extremo, outros ao outro. Só que nós, hoje em dia, pagamos um preço muito alto, isso por toda essa questão do conflito palestino-israelense, né? Pregam para o mundo, isso já vem do tempo da ideia do sionismo de 1890, quando eles disseram que a Palestina era uma terra sem povo, menosprezando os palestinos que estavam lá. Da onde surgiu isso? Por que a vítima da vez ele foi a Palestina? Como eu te falei, o sionismo euro-judeu, né, o pai do sionismo moderno, que é Theodor Herzl, ele disse que... inglês? Ele era inglês? O Herzl? Ele disse que teria que ser constituído um Estado exclusivamente judeu. E não necessariamente teria que ser na Palestina, né? Assim, tinham vários países, exato, Argentina, Uganda, mas a Palestina foi escolhida por alguns motivos. E para eles poderem ocupar o território, né, eles começaram a criar mitos de que não existia povo lá, o povo que tinha lá foi subjugado por eles, era um povo que tinha que ser dominado, como se não tivesse direito ao território, enquanto sempre tiveram. E o respaldo disso vem até hoje, né? O que nós temos no mundo de um modo geral, né? A França fez lei dizendo que não poderiam usar hijab as mulheres na rua. Mas o que ofende os franceses, coisa que nunca aconteceu antes? O meu pai contava que quando ele veio para Venâncio Aires, ele viu que as mulheres iam para a missa na igreja matriz, usando lenço branco e lenço preto para identificar as mulheres casadas das solteiras. Nunca foi questionado isso, né? Então, hoje em dia, nós temos um problema de islamofobia no mundo, inclusive no Brasil, porque, infelizmente, nós temos casos, registros policiais, inclusive, ocorridos em Curitiba, em Santa Catarina, que mulheres usando hijab, andando na rua, normalmente foram vítimas de cusparada e de pedras jogadas. Mas tu achas assim que essa islamofobia ela foi criada assim, em cima um pouco dessa... Quando a gente falou de radicalização religiosa, também houve casos de ataques suicidas, né? Sim, eu sei que depois foi criada uma mística em relação a isso, né? Inclusive dizendo que o Alcorão autoriza quando não autoriza. E daí, isso para ter uma generalização é um passo, né? Exatamente. E muitas vezes as pessoas, e aí que entra a guerra da propaganda, a propaganda política.
né? Isso muito, a gente sabe que quem detém hoje, né, o poder da mídia, na imprensa, né, na mídia, né? Exato. As grandes meios de comunicações do mundo inteiro, né, e do Brasil, né, são os mesmos. Então isso fica bem claro de que o povo árabe, ele é olhado, né, de um jeito diferente. Muito preconceito hoje em dia. E isso me retoma a tua pergunta anterior, que tu me perguntou a respeito do comportamento das pessoas no Brasil, de um modo geral, em Venâncio Aires, em relação aos palestinos que vieram. Nunca houve hostilidade, bem pelo contrário, né? O árabe, ele é muito comunicativo, né, da própria origem, da própria questão do exercício do comércio. Então, ele interage muito. E é um povo hospitaleiro, né? Ele é sociável. Então, nunca tivemos esse tipo de problema, né? Só que está inserido dentro do contexto de Israel, na criação do Estado de Israel, a limpeza étnica. E essa limpeza étnica consiste em desaparecimento de um povo, de uma nação. E aí tu ataca tudo: religião, cultura, tradição, alimentação. Sim, que é extremismo, né? Exatamente. Exatamente. Tanto que assim, nós temos a concepção já de um bom tempo em que há possibilidade da convivência mútua de dois estados, o Estado palestino e o Estado de Israel. Só que eles não aceitam e o mundo não faz nada. É isso que o Biden falou hoje pela manhã, numa entrevista. Agora tu falou ali essa questão, só por curiosidade, da Argentina. A Argentina foi aos dois extremos, um paradoxo, né? Flertou com um Estado judeu, e depois, no final, deu abrigo para um monte de pessoas ligadas ao Hitler, depois da Segunda Guerra. Sim, sim. Os hermanos não são fáceis, né? Eu fico pensando que imagina se o Estado judeu estivesse aqui ao nosso lado, né? É algo que, assim, que mesmo tendo acontecido na Palestina, eu não desejaria para ninguém, né? E agora eles estão flertando com a China, que já tem uma base no sul da Argentina, onde nem os argentinos podem chegar. Vai ser assunto para outro dia. Mas a ideia deles é de limpeza étnica e a gente vê isso acontecendo. O que nós temos hoje realmente é que os palestinos de origem, descendentes de palestinos, de origem palestina, com a facilitação da mídia, há a possibilidade de tu desmistificar essa ideia, né? E um dos motivos, que o primeiro, sem dúvida, foi em função de eu vir aqui, aceitar o teu convite, é vir aqui expor a vinda do meu pai, né, que está ligada à diáspora, em relação a ele, como tantos outros palestinos que aqui estiveram, como o Husni Ali, o Ahmad Ali, né, pessoas muito conhecidas, dentre outros, e que aqui constituíram família, viveram em harmonia, né, construíram um patrimônio com a ideia de que adotaram o Brasil como seu país. Né, o que demonstra que a gente não é um país conflituoso, não é um povo conflituoso, né? Ao contrário. Ao contrário, só que tentam, com essa ideia do terrorismo, né, principalmente vinculado ao Corão, porque é a segunda maior religião do mundo, é o Islã, né? Então, para tu conseguir fazer limpeza étnica, tu tem que atacar no que tu tem de maior valor, né? Que para nós é a questão religiosa. Então, dizer, por exemplo, eu vou te dizer os 5 pilares do Alcorão, né? Que é a Shahada, que é um deles, que é temer a Deus, né? Como um único, e ter devoção a ele, ao profeta Maomé, fazer 5 orações ao dia, né? Em que efetivamente a prostração, a posição do corpo, tudo é em devoção a Alá, que é o único Deus, nós em árabe se diz Alá, né? A Zakat, que é a contribuição não só após o jejum de Ramadã, mas durante o ano, durante a vida do palestino, o que demonstra solidariedade e não é um povo terrorista, bem pelo contrário, ele prega o direito à vida, à humanização, é tu ajudar o próximo, né? E sem olhar quem e não aguardar retribuição. Tu faz porque ele é um ser humano, é um filho de Deus, não importa de que povo, de que religião ele é. Né? A gente olha aqui indistintamente, a quem precisa a gente auxilia. Né? O jejum de Ramadã, que prega a intenção de que tu efetivamente saiba o que passa uma pessoa que tem dificuldade financeira, né? Que ela não tem condição financeira, seja para aquisição material e principalmente para a questão alimentar. Né? Eu vou te dizer assim, que antes de eu ter feito o jejum de Ramadã pela primeira vez,
Eu não imaginava o que era. Tanto que, enquanto eu trabalhava no Fórum de Venâncio Aires aqui, eu fazia palestras por várias escolas, né, do município e de Mato Leitão, falando sobre questões sobre indisciplina escolar, enfim, ligadas à infância e juventude, que era a vara que eu estava atrelada também. E aí conversando sobre questões até religiosas, comentava sobre o jejum de Ramadã, e eu brincava, dizia, no tempo de vocês, eu dizia, ai, tem que chegar logo o recreio que eu estou morrendo de fome. Essa expressão, com o tempo a gente para de usar, até que tu saiba realmente o que é sentir a fome que uma pessoa que não tem condição financeira passa. E aí tu pensa na dor de um pai que não tem condição de dar um alimento nutritivo para um filho que trabalha o dia inteiro e chega em casa. Enfim, o jejum de Ramadã te faz passar por isso para tu saber. Quarto pilar. O quinto é o Hajj, que é ir para Meca uma vez na vida, fazer o Hajj. Mas também o Alcorão diz o seguinte... Meca é na Arábia Saudita. Na Arábia Saudita, exato. Que é onde foi revelado por nosso profeta Maomé os preceitos do Alcorão, exato. E que foi construída a mesquita, que é essa que todo mundo vai, que é a mesquita mais importante para nós. É a primeira, a segunda é a Al-Aqsa. Então, tu lá também, né? Tem o dever, a Al-Aqsa em Jerusalém. Dentro do complexo. Isso, que ficam as três religiões. Isso. E desde que tu tenha condição financeira e que tu não retire, por exemplo, de algo que teu filho necessita, alimento, estudo, tu tem a obrigação de ir para lá fazer o Hajj uma vez na vida. Então, o Alcorão, ele prega, na sua maioria, a solidariedade ao próximo. Ele não prega a violência. Só que o mito que Israel coloca é de que são terroristas, de que é um povo egoísta, e é bem o contrário. Acha que é uma propaganda? É uma propaganda feia. Porque tu cria antipatia por pessoas assim. Como é que é a relação lá em Jerusalém? Vivem lado a lado. Né? Viviam mais em paz até que o governo começou a passar armas, né, para colonos judeus, que são os mais radicais, né, os mais ortodoxos, e autorizar eles, acompanhados do exército de Israel, a expulsar pessoas de dentro de suas casas, né, que aconteceu dentro de Jerusalém, em Sheikh-Jarrah, né, e Siloã, que culminou no último massacre à faixa de Gaza em maio de 2021 agora. Então, assim, Gaza, ela não foi, Israel não conseguiu dominar ela logo em 48 e em 67, depois da Guerra dos 6 Dias, né, que envolveu o Egito, o Iraque, a Síria. Tua mãe testemunhou. E a Jordânia. Então, e que também matou muitos palestinos, e aí fez com que ele ocupasse a faixa de Gaza. Foi um evento que aconteceu, que minha mãe acabou contando recentemente, que o medo era tão grande dos palestinos quando essa guerra, esse conflito se instaurou, que a minha avó materna e o meu avô materno, junto com as 5 filhas, que seriam minha mãe mais 4, desocuparam a casa durante uma semana e se esconderam nas oliveiras com medo de ser mortos. Né? Então, assim, é uma coisa apavorante quando a gente começa a ler a história da Palestina, e eu não estou colocando aqui só um lado. Né? Eu estou colocando o que a história conta verdadeiramente. Então, nós temos pesquisadores como Ilan Pappé, que é judeu, né, israelense, no caso, e ele relata isso. Né? O conflito, o massacre gerado por Israel contra os palestinos. E nós vemos isso hoje. Nós tivemos o Covid recentemente, ainda estamos, né? Só que aqui todos já vacinados. Israel não vacinou todos os israelenses, inclusive com a segunda dose, e não permitiu, isso no auge de já ter vacinado a primeira dose, não permitiu que entrasse a doação de algumas poucas mil. De certo modo é uma burrice, né? Eu acho que depois. Não é só maldade. Não, mas na verdade tinha alguns locais específicos, né, em que há, como a faixa de Gaza, em que não há circulação de israelenses praticamente, diferentemente dos outros territórios. Então, assim, não permitiu a entrada. Teve que ter uma pressão mundial para que eles permitissem que fossem dadas as primeiras doses das vacinas e para um número pequeno de pessoas, que seriam só as pessoas da área da saúde, né? Quando eles viram da necessidade de vacinar os palestinos que trabalham, né,
para eles acabaram vacinando esses daí junto com os israelenses. O mundo todo ele teve migrações, né, e os árabes foram para diversos países, né? Quais as regiões mais que têm uma densidade maior de população árabe? Nós temos mesmo na faixa de Gaza, 70% da população da faixa de Gaza é de refugiados. Na Cisjordânia também tem um número elevado de 30%. Não, mas eu não falo só nesse, eu falo Nós temos também, nos países vizinhos, eu falo, né? Tá. E na América do Norte, nós temos na África. Hoje tem em torno de 6 milhões de refugiados palestinos no mundo. Refugiados. Se a gente computar os refugiados internos da faixa de Gaza, né, que fugiram das outras aldeias, foram para a faixa de Gaza, Cisjordânia, somado à ocupação do território, nós estamos falando em torno de 11 milhões. E qual é a saída diplomática ou humanitária para isso? Uma boa pergunta. Enquanto os países do mundo não tomarem uma atitude e condenarem, seja com embargo econômico, embargos políticos, né, dificilmente nós teremos uma decisão, porque o que nós temos hoje na faixa de Gaza é um holocausto pior do que o vivido pelos judeus na Europa. Às vezes tem questões políticas, né, questões econômicas, questões religiosas. A África está tendo também um número muito grande de refugiados, especialmente no norte. A Ásia também. E agora a própria América do Sul, né? Se vê que realmente ainda os governos, aqueles que comandam o processo, eles não estão conseguindo uma fórmula de equalizar um pouco as economias dos seus países, e muitos ficam excluídos. Sim. Né? Mas aqui no Brasil nós temos, infelizmente... Mas uma coisa isso que eu quero dizer, uma coisa é a forma como teu pai migrou para cá, com dignidade, mesmo trabalhando como vendedor, que chama mascate, mas ele veio inteiro, com a sua personalidade, do que tu vinha um refugiado da Venezuela, nessas condições que está vindo para cá, né? Já destruído psicologicamente, mas economicamente. Mas vem abaixo, né? Então realmente, esse refugiado da Venezuela é o refugiado sírio, né? Que vai num barco, né? O refugiado cubano, aquele que vai por um barco que tem furo. Já vem em condições subhumanas. É, né? Isso, sabendo que a chance dele morrer é muito grande, mas mesmo assim ele sai de tão terrível que ficou a casa dele, né? Que destruíram, então, né? Então essas coisas assim não é uma peculiaridade do mundo árabe. Tu tens razão quando tu diz que talvez se dá mais visibilidade por uma questão até de estratégia política, né, e de geopolítica, né, por essas questões árabes, porque ela realmente acontece em outros países também. Muito comum, isso aconteceu no Tibete, é o que eu comentava hoje com uma amiga, essas questões da gente estudar conflitos mais específicos, o meu, realmente em função da minha descendência, né? E claro que hoje a mídia, a internet nos permite isso. Nós infelizmente temos uma cultura que ainda é muito segregada ao que a mídia televisiva traz e fica limitado a isso, né? Mas existem problemas no mundo inteiro, né? Uns mais graves, uns menos graves. Nós temos o problema da Palestina há 73 anos, né? Então, algo que a gente pode dizer do palestino, a resiliência dele é algo assim... Eu me admiro, né? Tanto que às vezes quando a gente conversa entre palestinos, dificuldade nisso, naquilo, eu digo, se o palestino da faixa de Gaza, ele resiste, quem somos nós para nos entregarmos, né? É verdade. Né? Não tem como. Se o palestino da faixa de Gaza resiste, resistiremos. Porque é subhumano. Na verdade, até, eu acabei te passando, né, pelo WhatsApp essa semana, eu assisti um filme chamado Nascido em Gaza, né, diretor Elias Suleiman, que está no Netflix. Ele é destruidor, dilacerador, mas ele é completamente verdadeiro. O que acontece lá e demonstra já que as crianças já sofrem com o trauma atual do massacre que Israel produz na faixa de Gaza, é algo assim... eu até comentava hoje com o Walid Rabah, que tu chegaste a ler, ele está assistindo, ele é o presidente da Federação Árabe Palestina do Brasil,
quanto é destruidor. E uma criança, ela disse, nós temos hectares de terra, nós já plantamos e replantamos, e Israel já destruiu 11 vezes. Tu vê no olhar das crianças, é desolador. Ele não vê futuro, ele diz, eu não vejo futuro nisso. E não é só também a influência externa, né? Às vezes os conflitos internos, por outras causas, como está acontecendo no Líbano, por exemplo, ele também impede um desenvolvimento, né? O Líbano, que foi a Suíça do Mediterrâneo, a Suíça árabe, e o Líbano é outro país também. Não querendo menosprezar a situação, mas quando tu tem conflito interno é uma coisa, mas quando tu tem uma influência externa, sim, são situações diferentes. É muito complicado, né? Ali a gente tem uma situação desumana, de apartheid, de extermínio, limpeza étnico. 50% da população está desempregada. A quantidade de alimento que Israel deixa entrar, porque eles ocuparam todas as entradas e saídas, de certo modo é um embargo. É o mínimo possível. As pessoas estão morrendo de fome. É 1,5 litro de água potável por pessoa. Eles destruíram escolas, mesmo agora no último, em maio de 2021, bombardeio, foram 600 toneladas de armamento encaminhado para lá. Eu vou te dizer assim, tive a experiência estranha, triste, mas real. Eu conversava com um menino que está na faixa de Gaza e ele estava durante o conflito. E aí ele disse, olha, poucas horas nós temos, eletricidade tem 4 horas por dia, eles controlam tudo, né? Água, alimentação, medicamento, eles bombardearam o hospital, eles mataram condutores de ambulância levando pessoas para serem socorridas, eles destruíram escolas com pessoas dentro, eles destruíram famílias inteiras, a ponto de que os árabes começavam a transferir filhos, né, para um outro bairro para ver se um descendente deles sobreviveriam. E esse rapaz, eu falava com ele, disse, Regina, escuta, tu tá ouvindo? Eu falei, sim, tem um barulho estranho. Ele falou, é um drone. Então, assim, tinham muitos drones. Eles sabem onde eles atiram para matar, eles bombardeiam para matar, né? E para a mídia, o que eles dizem aqui? E eu já pedi isso para alguns amigos. Prestem atenção na fala da mídia, não olha a imagem, presta atenção na fala da mídia. O que eles diziam na época? E uma da pessoa disse para mim, eu não tinha me dado conta. Eles botam a guerra Palestina-Israel, como se Palestina fosse provocador. E eles colocam assim, houveram ataques do Hamas, né, dos palestinos contra Prisrael. E aí Israel revidou. Quando tu vai ver o número de mortos, de feridos, e aonde? É uma desproporção descomunal. De prisões, e ainda assim se comenta por aqui que a culpa é dos palestinos. 20 por 1, 50 por 1. É complicado. Bom, Regina, nós teríamos ainda muito assunto, né? É um tema fascinante. A história dos países árabes, por si só, né, é de interesse por quem gosta de história. Então, quem gosta de política, de geopolítica, tem que saber o que aconteceu, como é que foi a trajetória do povo árabe, né? E especificamente aqui da Palestina, acho que a gente pôde, acho que tu conseguiu, de uma maneira geral, deixar uma ideia, né, da história da Palestina, do momento atual, e eu deixo para tuas considerações finais. Então, eu estou muito feliz de ter vindo participar, eu estava muito nervosa, eu não dormi, eu estava bem preocupada, porque é a primeira live que eu faço, principalmente porque eu tinha muito interesse de passar informações claras para as pessoas, para elas terem uma ideia, desde o contexto histórico inicial até hoje, e para conscientizar da necessidade da gente se posicionar, né? Nós temos que ter, nós não podemos mais, no século XXI, com toda a evolução do ser humano, com toda a evolução tecnológica, deixar a tecnologia nos ultrapassar. Nós temos que ter consciência do que está acontecendo no mundo, temos que ter consciência do que está acontecendo na Palestina. Então, assim, o direito dos povos, como Palestina, de autodeterminação, de retorno à sua terra, né, para um povo que não é conflituoso, que vive em paz. E eu fico tranquila de ter vindo no teu programa, porque tu nos conhece. Então, dizer assim que Palestina é hostil é difícil, eu acredito que impossível aqui em Venâncio Aires, por exemplo, para quem nos conhece, né, é da característica do povo a solidariedade, né? Então, o direito mínimo a uma vida digna, o direito, como eu falei, da autodeterminação, do regresso, as pessoas têm que ter conscientização, né? E eu fico muito feliz de ter podido vir aqui falar um pouco, pelo menos, esclarecer. Eu e quem está nos acompanhando, nós é que agradecemos. Leva um abraço para tua mãe, para toda a tua família. Valeu, muito obrigado.
Obrigada. E na próxima terça-feira nós não teremos o Conexão Ayrton Arts, porque a gente vai participar de um evento na Folha do Mate, que é a Indústria 4.0, aqui na nossa cidade. E no dia 5 de outubro, se tudo correr bem, vamos também ter uma conexão com o empresário Júnior Haas. Até lá. Boa noite.